Se você tivesse na série From, você escolheria viver na casa colônia ou na cidade? Ganhar uma casa na qual você vai poder morar, mas passar todas as noites sozinho? Ou viver em grupo, tendo companhia, mas sabendo que a responsabilidade pela sua vida tá dividida entre todas aquelas pessoas? E se alguém decidir abrir a porta durante a noite, todo mundo vai morrer. Eu resolvi começar esse vídeo com essa pergunta para dizer para vocês que, de acordo com vazamentos, a resposta para essa pergunta vai ficar bem clara na 4ª temporada de From. Se você não sabe de que vazamentos eu tô falando, depois de assistir esse vídeo, confere o vídeo que eu fiz analisando os roteiros que vazaram da 4ª temporada. Mas baseado neles, a gente sabe que um grande número de mortes deve acontecer aí nos próximos episódios. Teoriza-se que os talismãs vão desaparecer, provavelmente roubados por alguém. Nos vazamentos especula-se que seja o Jade, mas eu concordo com esse comentário aqui que diz que não parece muito o perfil dele. Eu imagino que se alguém roubar os talismãs e sabotar a segurança da cidade, vai ser alguém um pouco mais instável ali mentalmente, como o Eldin ou o Randall. Mas o que é que possibilita esse assassinato em massa que tá previsto pra acontecer aí? Uma coisa a gente pode afirmar: todo mundo da Casa Colônia vai morrer, ou pelo menos a maior parte dela. E a gente tem vários motivos pra acreditar nisso. E o primeiro de todos é o mais óbvio: a Casa Colônia é simplesmente o lugar mais perigoso pra se viver naquela cidade. Eu simplesmente não entendo as pessoas que optam por morar na Casa Colônia. Ela é logo na entrada da cidade, logo depois da mata. Então assim que os monstros saem, ali é o primeiro lugar onde eles passam antes de ir pra cidade. E lá moram dezenas de pessoas que têm os seus próprios quartos, que por sua vez têm suas próprias janelas. E se uma pessoa decide abrir uma janela, como aquele cara fez na primeira temporada por ter se apaixonado pelo monstro de Yasmine, todo mundo corre sério risco de morte. Porque uma vez que a proteção do talismã se vai, ela não se ergue novamente, a não ser que todo mundo entre num cômodo fechado e selle as portas pendurando um talismã como a Fátima fez ali. Só que isso inclusive foi descoberto durante esse ataque à Casa Colônia, nem se tinha essa informação antes. Então eles moravam lá sabendo que se qualquer pessoa sucumbisse ali aos tormentos dos monstros e decidisse abrir uma janela, todo mundo morria. Olha na mão de quantas pessoas você colocaria a sua vida se você escolhesse ir pra Casa Colônia. Enquanto na cidade, apesar de você viver sozinho ali e saber que se acontecer alguma coisa você provavelmente vai morrer sozinho, você também é o único responsável pela sua própria segurança. Inclusive, essa segunda forma de ativação do talismã que a Fátima descobriu durante o ataque à Casa Colônia me fez pensar uma coisa: por que uma casa tão grande que tanta gente mora só tem um talismã? A gente sabe que o número deles é limitado, só que mais da metade da cidade mora na Casa Colônia. Sendo assim, se eles tivessem mais de um talismã, eles podiam fazer como se fossem camadas de segurança, colocando um na porta principal, outro numa sala. Então mesmo que a proteção geral se esvaísse, ainda haveria um cômodo para onde as pessoas poderiam correr em caso de emergência. E a gente não viu nenhum plano nesse sentido ser feito mesmo depois do massacre que aconteceu na primeira temporada. Mas a localização e a responsabilidade compartilhada da Casa Colônia não são as únicas coisas que tornam as pessoas de lá possíveis alvos para a chacina que vai acontecer. E dessa vez a gente vai ter que quebrar um pouquinho a 4ª parede e pensar em questões de roteirização e planejamento cinematográfico. Os personagens da Casa Colônia quase todos não têm enredo. E esse tipo de personagem só serve pra morrer mesmo nessas séries de suspense e fazer volume ali quando um ataque acontece, porque eles não vão matar personagens importantes que ainda tem alguma coisa pra mostrar na série. E falando em personagens importantes, quais são os personagens importantes da Casa Colônia? Fátima, Donna, Eldin, Alice, Acosta, Henry e Victor. E simplesmente 3 desses personagens estão na lista dos 5 personagens mais prováveis de morrer na 4ª temporada. A Fátima tá seriamente machucada e tá bem pertinho ali dos monstros. A Donna tá atraindo a atenção de pessoas que podem matá-la. E o Henry tem essa questão de querer proteger o Victor a qualquer custo, mesmo ao custo da própria vida se for necessário. E mesmo não achando que os roteiristas vão ter o sangue frio pra matar todos esses personagens numa tacada só, é curioso você reparar que até os personagens mais relevantes da Casa Colônia já estão com sombras de perigo ali sobre eles. E ainda tem um bônus, que é o Eldin, que vai resolver perseguir a Sarah na próxima temporada de acordo com esses vazamentos. Logo a Sarah, galera. É muita pressa de perder o outro olho. E se o Eldin morrer, ele vai ser o primeiro de uma categoria de personagens muito específica a ter seu fim na série. E pra falar desse próximo tópico, dessa categoria de pessoas, eu vou ler um comentário aqui do canal, porque esse vídeo aqui foi praticamente pedido por esse inscrito. O comentário é do Marcon de Jesus. Ele deu parabéns pelo trabalho aqui do canal, falou que os vídeos são sensacionais, e aí ele disse o seguinte: você já percebeu que na encarnação da Tabitha, as mortes na cidade seguem um padrão? Até aqui, a cidade e as entidades não mataram ninguém que tenha algum tipo de visão, sonho ou ouve vozes. Também não matou ninguém do trio acometido pela maldição da bailarina. Todos que morreram estão fora desses grupos. Se o padrão continuar, dá pra prever as próximas mortes.
Dá até pra fazer um vídeo explicando a teoria. E aqui tá o vídeo que você pediu, Marco. Olha, eu não tinha notado esse padrão tão presente nas pessoas que sobrevivem até agora na série. Recentemente eu tenho analisado qual é o padrão nas pessoas que se tornam fantasmas lá em From. O Padre Katri, o Tom, a Abby, todos eles que se tornaram fantasmas têm motivos pra terem continuado de certa forma vivos e não terem ido embora de vez. Eles não são exatamente fantasmas, tá? Eu já falei no vídeo que eu fiz sobre o Padre Katri que eles são um tipo diferente de existência ali, alguma coisa entre um espírito e uma coisa física. Praticamente um novo tipo de criatura do qual a gente sabe bem pouco. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre esses personagens e essas criaturas que eles se tornam e por que eles se tornam essas criaturas que estão entre fantasmas e pessoas, comenta aqui embaixo que eu faço esse vídeo pra vocês. Mas voltando ao que o Marco disse aqui, ele tem toda a razão, galera. Esse comentário foi genial porque vai permitir que a gente preveja quem morre e quem não morre nessa série a partir de agora. Todo mundo que tem algum tipo de visão ou participação ali, alguma conexão com a cidade, sempre tem a sua vida preservada. Sarah, Ethan, Tabitha, Jade, Victor, Eldin, todos eles ainda estão vivos. E se esse padrão se confirmar, mais um motivo para quase toda a galera da Casa Colônia morrer no massacre que tá para acontecer. Da Casa Colônia inteira, só a Fátima e o Victor têm visões. Os outros são todos personagens que não têm nenhuma conexão com a cidade. Esse padrão só se quebraria se o Eldin morresse na próxima temporada, porque aí ele seria o primeiro dessa categoria de pessoas que têm conexão com a cidade a morrer. Se o Eldin morrer, a gente vai perder essa capacidade aí de prever quem morre e quem vive. Mas enquanto ele tá vivo, o padrão tá mantido. Agora vamos para mais um fator que pode ser determinante para as pessoas da Casa Colônia morrerem. A líder deles, Donna. Eu já falei exaustivamente aqui no canal sobre como a Donna é uma personagem suspeita. Ela foi a única lendudinha a escutar a voz do Homem de Amarelo no rádio e pediu para que ele não contasse dessa voz pra ninguém. Não pareceu surpresa ao ouvir essa voz. O Randall já suspeitou da Donna, a Costa insiste que a Donna está escondendo informações e quando ela perguntou isso pra Donna, a Donna desconversou. A história dela sobre como ela sobreviveu quando chegou na cidade foi muito mal contada. E ela já disse a frase mais controversa dessa série, que foi: se vocês conseguirem sair daqui, vocês podem descobrir que gostam mais dessa cidade do que imaginam. Mas enfim, eu não duvido que a Donna goste de verdade das pessoas da Casa Colônia. Eu só acho que ela é uma personagem que esconde informações. E o fato dela insistir tanto para as pessoas manterem as coisas como estão, ao invés de tentar escapar dali, pode significar que a Donna conhece coisas mais perigosas do que os próprios monstros. Quem sabe a Donna não sobreviveu no dia que ela chegou, fazendo um acordo com um Homem de Amarelo que habita as florestas para onde ela disse que fugiu. E se tiver um acordo entre a Donna e o Homem de Amarelo, o que será que ela prometeu entregar para ele? Poderia a Donna estar acumulando pessoas ali dentro da Casa Colônia quase como gado para oferecer para ele? É só alguém remover o talismã da porta ou abrir uma janela e todo aquele povo vai estar condenado. Quem sabe, talvez a Donna não seja essa personagem má que eu tô suspeitando, só que eu não confiaria a minha vida em alguém que tá claramente escondendo informações. A suposta imagem que eu analisei na semana passada indica que um ônibus cheio de crianças vai chegar na cidade no episódio 5 da quarta temporada de From. A cidade só sequestra novas pessoas quando alguém de lá de dentro morre. Uma pessoa morre, uma pessoa chega. O primeiro ônibus chegou na cidade após várias pessoas da Casa Colônia serem mortas durante a invasão que aconteceu na primeira temporada. E aparentemente esse segundo ônibus vai chegar na quarta temporada de From após a extinção completa da Casa Colônia como grupo de sobreviventes. Então pode ser que a pergunta que eu fiz pra você no começo do vídeo seja respondida por você na próxima temporada de Origem. Não vai ter mais Casa Colônia pra escolher.